Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Hoje eu vou ensinar vocês a calcular qual é a quantidade máxima de módulos que cabe no seu controlador de carga off-grid, tá? Então vem comigo que você não pode perder essa. Bom, já quero começar dizendo para vocês que essa explicação serve para controladores de carga MPPT e eu escolhi o ECM6048, que é o maior controlador de carga da categoria, para facilitar as contas e mostrar para vocês todos os cenários de aplicação, justamente porque ele pode ser conectado em 12, 24, 36 e 48 volts, tá? Então vem comigo que você não vai perder essa. Além disso, tá? O módulo selecionado é o módulo de 550 watts. Já vou botar o modelo dele aqui e os dados. Primeiro ponto, datasheet desse lado, dados desse. Vamos lá que a gente vai coletar esses dados agora. MSH 550 HS é o módulo selecionado com uma potência máxima de 550 watts, tá? Além da potência máxima, nós vamos coletar também a tensão de circuito aberto, VOC, que é aproximadamente 50 volts, lá no datasheet 49.5, tá? Vamos coletar também a corrente máxima, o I máximo, que é de 13 amperes. Arredondando ali 13.12, arredondei para baixo para facilitar nossas contas. Fechou? Esses são os dados importantes que nós temos que coletar do nosso módulo para poder calcular o máximo do nosso controlador, tá? Se a gente quiser calcular o mínimo, precisamos pegar também, tá? A tensão de operação. E aí é na próxima tabela, NMOT, tá? Não é o melhor cenário, justamente porque a gente vai calcular o mínimo. Então aqui a gente vai pegar a tensão de NMOT desse módulo, que é de 40 volts, 39 alguma coisinha, tá bom? Visto isso, agora nós vamos coletar os dados do controlador de carga. ECM 6048, tá? Datasheet aqui na tela, bora lá. Potência, eu vou deixar mais para baixo, vou coletar alguns outros dados primeiro, como dados de tensão, tá? A tensão do meu controlador de carga tem que ser menor que 120 volts. Tensão de entrada dele, V de entrada. V menor do que 120 volts, tá? Bom, além do V de entrada, eu tenho um I ali, tá? No meu controlador de carga, que é a corrente de saída dele. O I de saída, corrente de carregamento da bateria, tá? Essa corrente é de 60 amperes. Bom, tensão, mas esse 48 aqui não combinou, Ana. Qual é a diferença, né? O 60 tá explicado, beleza. E esse 48, tá? 48 é a tensão de carregamento da bateria. Essa é a tensão máxima fotovoltaica. Então é o máximo que eu posso colocar de módulos aqui, tá? Isso aqui é relativo à tensão de carregamento, tensão que eu vou carregar o meu banco de baterias. E eu tenho 4 opções nesse controlador de carga. Eu posso carregar em 12 volts, 24 volts, 36 volts ou 48 volts, tá? E para cada uma dessas tensões, eu vou ter a mesma corrente de carregamento, 60 amperes. Ou seja, conforme eu vou diminuindo a tensão do banco, eu vou diminuindo a potência. Ana, por que isso? Vamos abrir um parênteses aqui, ó. P, potência, é igual a tensão vezes corrente. Se a minha corrente é igual e eu começo a diminuir a tensão, eu começo, consequentemente, a diminuir a potência. Tá bom? Então, aqui, uma aspas aqui, para explicar por que está baixando essa potência aqui. Então, a minha potência para 12 volts, isso tudo está aqui no datasheet, tá, pessoal? Minha potência para 12 volts é de 800 watts. A de 24, 1.600 watts. De 36, 2.400 watts. E de 48, 3.200 watts. Fechou? Essa é a minha potência máxima. Então eu tenho corrente, tenho tensão
e tenho potência, tá? E aí, com base nisso, eu vou fazer as combinações. Bom, esses são os dados que a gente precisava coletar em datasheet. Agora vamos fazer as contas. Lembra que eu deixei tudo na mesma cor, né? Potência preto, tensão azul e corrente toda aqui, ó, em vermelho, tá? Bom, além disso, eu trouxe também aqui os mínimos, né? Para esse tipo de tensão, lá no datasheet também tem, a gente não vai entrar muito nesse bit, mas eu vou citar aqui para vocês que para cada uma dessas tensões aqui, eu vou ter uma tensão mínima de partida. Isso tem a ver com o range de tensão. O máximo é 120 para todo mundo, mas o mínimo não. O mínimo aqui é 17, no segundo item é 36, no terceiro item é 55 e no quarto item é 70. Então, se eu não atingir esses mínimos aqui, ó, o meu controlador de carga nem começa a operar. Isso aqui vai definir o meu mínimo de módulo, tá? Então é muito importante esse cálculo também. Então vamos lá, bora começar a calcular? Ah, não estava calculando ainda. Não, a gente só estava coletando os dados, agora a gente vai calcular. Bora lá. Vou considerar, então, o item por 48 volts. Aqui, ó, esse cenário. Vamos considerar que a gente está usando o banco em 48 volts. Qual é o máximo de módulos de 550 que eu posso colocar nesse controlador? Bora lá. Bom, vou começar pela tensão, tá, pessoal? Então, vamos ver qual é o máximo de módulo que eu consigo colocar por tensão nesse circuito. Então, o número máximo de módulos em série, tá? Que é isso que a tensão implica, ela implica na quantidade de módulos em série, tá? Vai ser o VE, o V de entrada, dividido pelo VOC. Feito isso, eu tô falando de dividir o 120 por 50. E isso vai dar 2 e uns quebradinhos. É limitante máximo. Se eu tô limitando em cima, eu arredondo para baixo, tá? Então, o máximo de módulos é 2. 2 módulos por série. Poxa, Ana, só isso. Isso, 2 módulos por série nesse controlador de carga aqui. Bom, agora a gente vai descobrir qual é o máximo de fileiras que eu posso ter. E para colocar o máximo de fileiras que eu posso ter, tá? Eu vou usar as correntes. Então, N máximo tem a ver com a quantidade de fileiras que eu consigo colocar no meu controlador de carga, tá? E vai ser o valor da minha corrente de saída, meu I de carregamento. E aí eu vou botar isso aqui, ó, o I de carregamento linha, tá? Porque não é esse I aqui. E eu já vou mostrar isso para vocês. Calma, sem apavoro, galera. O I de carregamento linha dividido pelo I máximo. Tá? Eu sabendo quantos módulos eu posso colocar em série, quantos módulos eu posso colocar em paralelo, eu sei quantos módulos dá para colocar nesse inversor. Mas eu vou precisar calcular esse I linha. Então a gente vai deixar vazio aqui, ó, vai botar já os nossos 13 amperes aqui e vai deixar aqui vazio, já vai preencher, tá? Que valor é esse? Esse valor, ele vai vir da potência, tá? Aqui, quando eu trato de controladores de carga MPPT, eles justamente podem receber até 120 volts na entrada, tá? Mas eles só entregam 48 na saída, o que significa que ele faz esse ajuste de 120 volts na entrada para 48 na saída. O resto ele joga fora, Ana? Não, o PWM joga. O MPPT não joga, converte em corrente, 60 amperes. O que significa que, se a minha tensão de módulos, né? Eu tenho 2 módulos aqui, ó. Se a minha tensão de módulos é maior do que os meus 48 volts, eu vou ter ajuste em corrente. Então, para que eu tenha uma precisão em definir essa corrente de carregamento, eu preciso calcular ela pela potência aqui, ó. O máximo da potência. E a potência é o quê? Para mim calcular a corrente, né? Eu vou jogar esse V para cá e a minha corrente é a potência dividida pela tensão. Olha que loucura! Essa é a diferença que dá aqui nos nossos controladores de carga, tá? Então eu teria em teoria que P é igual a V vezes I. E se eu fizer o ajuste, né? Ou seja, passo o meu V dividindo, eu vou ter que meu I
e aí é o meu I', tá? Ele vai ser igual a potência dividida pela tensão. Passei esse cara dividindo, tá? Dividido pela tensão. E essa tensão, o que que é, Ana? Eu vou até botar aqui, ó. Essa tensão é a minha tensão de operação, tá? O meu V operação, só que multiplicado pelo meu N máximo ali, ó, que eu calculei, pelo meu número de módulos, tá? Então, essa tensão, ela vai se dar pelo número de módulos também. Então, meu N máximo ali, ó, de módulos, tá? Porque é a tensão multiplicada pelo número de módulos, né? Que é justamente a tensão inteira da fileira, tá? Então, aqui, para calcular esse IC, eu tenho essa diferença, tá? Então, nesse caso aqui, agora eu não vou mais usar corzinha, né? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho a minha potência, que eu selecionei aqui, ó, que eu vou usar 48 volts, né? Então, a minha potência é de 3.200 watts. Então, vamos lá. 3.200 watts divididos pelo quem? O meu VOP, que é de 40 volts ali, ó, tá? Que é o meu V de operação, 40 volts vezes o meu número máximo de módulos ali, ó, 2. Ó, vou até botar aqui, tá? Isso aqui é a tensão da minha fileira, V fileira, de operação, não é de circuito aberto, operação. Então, nesse caso aqui, eu calculei o meu V de fileira de operação. Então, eu tenho 3.200 dividido para 80, vai me dar o meu I máximo, que vai dar 40 aqui, ó, tá? Isso aqui dá 80, totalzinho dá 80, né? Se eu cortar aqui, ó, e cortar aqui, vai me dar 320 dividido por 8. Se eu só tapar o 0, 32 dividido por 8 dá 4, boto o 0 de volta, 40, tá? Fica fácil de calcular. Então eu tenho 40 amperes, tá bom? Então a minha corrente, 40 amperes, é a corrente que eu vou usar para calcular aqui, ó, o máximo de fileira que eu posso ter. Então esse 40 amperes aqui, ó, ele vem para cá, ó, tá? Eu já vou botar lá, vou até apagar aqui, vou botar aqui dentro, tá? 40 amperes aqui, tá? Fechou? Então, 40 dividido para 13 vai dar no máximo 3. Então, o máximo de fileiras que eu consigo ter é 3,1 quebradinho, né? Então, arredonda para baixo de novo, tá? Aqui arredonda para baixo, isso vai me dar 3 fileiras. E veja bem que aqui no controlador de carga é um pouco diferente do on-grid, um pouco diferente do inversor carregador, eu tenho mais fileira até do que módulo, então eu tenho mais paralelo, tá? E como é que eu faço para calcular o meu número máximo de módulos, então? N máximo de módulos. E como é que eu vou calcular esse N máximo, né? Multiplicando o número de módulos por fileira pelo número de fileiras. Então, N máximo azul vezes o N máximo vermelho. Se eu botar aqui, eu vou botar aqui o vermelho aqui, ó, 3, 2. Então, 2 vezes 3 é igual a 6 módulos. É isso que eu posso colocar nesse controlador de carga. Fechou, galerinha? Então, visto isso, eu sei que este controlador de carga nessa configuração suporta 6 módulos, tá? E agora, como é que eu faço para ter certeza de que ele vai funcionar? Então, ainda falta mais um passo, tá, gente? Calculamos o N máximo e o N mínimo. O N mínimo a gente ainda não calculou. O N mínimo de módulos por fileira, tá? E aqui a gente considera série, não é o número de mínimo de fileiras, aí considera série, tá? Para fazer esse cálculo do N mínimo, é justamente essa tensão aqui, ó, mínima, 70, ou seja, né, tensão mínima ali de 70 volts dividido pelos 40 volts, para saber o número mínimo de módulos, 40 volts, tá? 70 dividido por 40 vai dar 1 e uns quebrado. Só que é mínimo. Se é mínimo, eu arredondo para cima, eu não arredondo para baixo. Porque se eu não tiver o mínimo, não parte. Se é 1 e pouco, 1 não atende. Então arredonda para cima. Nesse caso, eu preciso de no mínimo 2 módulos
para partir, tá? Então eu tenho que botar no mínimo 2 módulos. Ana, quero botar 3 módulos nesse controlador de carga. Como é que eu faço nessa configuração? Você não faz. Não faz, tá? Primeiro porque você não pode colocar quantidades diferentes entre fileiras. Então se você fosse respeitar aqui, ia ficar 2 de um lado e 1 do outro. Não pode ter quantidades diferentes, então não faz. E se você colocar 1, porque dá para colocar 3 fileiras, você não vai atingir os 2 mínimos que precisam para partir. Então qual é a única configuração possível desse controlador de carga, tá? É 2, 4 ou 6 módulos, sempre múltiplos de 2 aqui, ó. Tá? Ele sempre precisa ter múltiplos de 2. Não precisa atingir o mínimo de fileira, mas precisa atingir o mínimo de série, tá bom? Visto isso, tá aqui o dimensionamento de módulos para o controlador de carga. Ana, e se meu controlador de carga for menor? A corrente é menor, tá? E essas divisões aqui, ó, tem que ser respeitadas. No caso desse controlador, se eu tivesse considerado que ele é para abastecer um banco de baterias de 12 volts, o cenário teria sido diferente. Essa potência aqui, ó, teria sido menor. Esse número aqui, ó, também teria sido menor. E eu teria que fazer outros ajustes aqui, tá? Eu não ia poder colocar 6 módulos, por exemplo. Mas também minha corrente de partida ia ser um pouquinho diferente, tá? Aqui, por exemplo, eu já consigo partir com um módulo. Meu módulo tem 40, eu já consigo partir com um módulo. Aqui também, tá? Aqui eu já não consigo e aqui também não, aqui eu teria que ter 2 no mínimo. Bom, fechando então com chave de ouro, esse era o conteúdo de hoje, tá? Quantidade de módulos mínima e máxima para o nosso controlador MPPT, qualquer um deles, tá? Esse aqui é só um exemplo. Mas se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Se quiser deixar um elogio, também fique à vontade. Não esquece de lascar aquele like pra gente, tá? Deixar o seu joinha e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!